E que Deus derrame sobre nós e sobre esse nosso dia de encontro, esse dia de graça, a sua bênção, a sua unção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos que estão nos assistindo pela TV Canção Nova. Que fim de semana especial para nós, a festa das tendas. Esta festa que marca, de alguma forma, um momento tão especial no nosso ano. E também a festa das tendas, essa festa que para os judeus até hoje é uma festa tão especial. Todo ano eles celebram no mês de setembro a festa das tendas. Se a gente vê depois na internet, no YouTube, você vê lá como que eles se organizam. É um momento de muita graça. Um historiador da época de Jesus chega a dizer que a festa das tendas é a festa mais santa, mais importante do ano, né? Onde aqueles judeus que vêm do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, eles se encontram em Jerusalém para ficar 7 dias em tendas, em barracas, cabanas, simples. Essas tendas são feitas de palha, são feitas de galhos, justamente para quê? Porque eles querem voltar a uma experiência tão fundamental, e que nesse fim de semana, também Jesus nos convida, nós da Aliança de Misericórdia, não só nós da Aliança de Misericórdia, mas nós quanto igreja, nós quanto cristãos, a voltarmos uma experiência tão essencial da nossa fé, voltarmos às origens da nossa fé, da nossa experiência de encontro com Deus. Veja, essas tendas são tendas feitas mesmo de material muito frágil, e eles passam 7 dias ali dentro dessa tenda, fazendo o quê? Rezando, comendo, convivendo. O máximo de tempo que eles podem passar ali dentro das tendas, eles passam. Algum momento que eles precisam sair, eles saem, mas o máximo de tempo eles fazem aquele esforço de ficar lá. E a gente olha para Jerusalém nesses dias, Jerusalém está repleta de tendas. É uma experiência muito bonita, as crianças, as famílias convivendo. Então, esta festa, ela nos faz mesmo despertar justamente hoje, no tempo de pandemia, hoje, nesse tempo que nós estamos ficando fechados nas nossas casas, de alguma forma, um tempo que nós estamos procurando todas as proteções do mundo, remédios, vitaminas, isolamento social, tantas coisas importantes. Mas essa festa precisa nos mostrar e nos reavivar uma verdade ainda mais profunda. Nós dependemos, em primeiro lugar e sempre, da proteção de Deus. E por isso que essas tendas são frágeis, para nos mostrar mesmo uma coisa, que só a proteção de Deus vale na nossa vida. Só voltarmos a esse despojamento. A gente lá, as pessoas nas tendas, não tem freezer, não tem cama, não tem sofá, tem todas as coisas muito simples. Por quê? Porque para nós confiarmos em Deus, para nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós precisamos nos despojar, voltarmos à simplicidade. Nós gostaríamos que essa festa das tendas estivesse cheia dos nossos irmãos, né? Cheia, vocês, os missionários, comunidade de vida, os missionários da casa de formação que nos assistem, missionários da comunidade Aliança, nossos familiares estivessem aqui, a gente estivesse nesta tenda do rincão do meu Senhor, cheia. Mas, meus irmãos, há uma tenda mais importante que Ele quer nos fazer uma vez mais entrar, ou melhor, esta tenda que nós devemos despojar, é a tenda do nosso coração. Despojar o nosso coração nesse fim de semana. Voltarmos a esta essência do nosso primeiro chamado. Os judeus, no tempo do deserto, quando eles saíam do exílio, daquele tempo de morte, de escuridão, e naquele tempo de provação no deserto, iam caminhando para a terra prometida. Passando pela prova, eles ficavam em tendas. Nós também, nesse tempo de pandemia, estamos passando por um deserto, por uma prova. Nós estamos sendo, de alguma forma, está sendo tirado de nós tantas coisas que sempre foram importantes para nós, às vezes até a possibilidade de irmos na igreja. Mas por quê? Porque Jesus quer nos despojar. Jesus nos quer tornar pessoas mais simples. E o tempo do deserto, onde nós nos colocamos em tendas, é o tempo de nós renovarmos a nossa confiança em Deus. A nossa dependência na providência de Deus, como naquele tempo do deserto. E a festa das tendas, meus irmãos, é o tempo oportuno para isso. É o tempo para nós, para eu, para você,
Você que foi chamado a esse carisma da aliança de misericórdia, mas também você como cristão que agora nos assiste, para você voltar à experiência original do teu chamado como cristão. Veja, naquele tempo do deserto, que era sim um tempo de provação, de purificação, o que acontece com os judeus? É o tempo onde Deus vai formando o povo. É o tempo onde Deus vai separando aquele povo e tornando aquele povo um povo eleito dentre tantas nações. Então, celebrarmos a festa da tenda significa o quê? Eu e você celebrarmos a eleição de Deus na nossa vida. Mais do que celebrarmos, renovarmos a consciência de que nós fomos eleitos, separados por Deus. E uma vez mais colocar isso em primeiro lugar, em tudo que nós temos e tudo que nós somos. Então, viver até a festa das tendas é nós renovarmos esta consciência clara. Deus me chamou, Deus me elegeu. E Deus está passando comigo no deserto da minha vida para me despojar. E a tenda frágil, aquela tenda frágil que é feita desses galhos, que é feito dessas folhagens, ela é aberta, ela não é fechada totalmente no teto, justamente para que a gente possa ter a capacidade de olhar para o céu. E por isso que a tenda, aquela fragilidade humana, significa a mão de Deus está sobre mim, a proteção de Deus sobre mim. Meus irmãos, Jesus quer, uma vez mais, reacender a chama do seu amor misericordioso no nosso coração. E por isso que nós estamos aqui celebrando essa festa. Achei muito bonito, algum tempo atrás, nós moramos lá em São Paulo, hoje eu sou um dos responsáveis pela casa de formação da nossa comunidade, junto com outros irmãos missionários, e nós de fim de semana saímos evangelizar com os jovens. Fazer esta evangelização, levar o pão da palavra para as pessoas, né? Veja, nesse tempo, né, por causa da prudência, por causa de tantas precauções humanas, nós muitas vezes vamos fechando nas nossas casas, nos isolando, mas a gente pensando, né, quantos pais de família pegam metrô, pegam trem, pegam ônibus para levar o pão de cada dia para suas famílias. Meus irmãos, nós como consagrados também não podemos deixar nesse tempo de provação de levar o pão da palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam. Então nós vamos evangelizar com toda a prudência do mundo, né, com todas as precauções, com máscara, com álcool, mas vamos levar o pão da palavra. E algum tempo atrás nós temos do lado onde nós moramos num morro, atrás do morro tem uma favela, e depois a gente vai subindo, as pessoas, à medida que vai passando o tempo, vai construindo casa após casa, e de alguns anos para cá, aquela favela foi se estendendo morro acima, chegou lá no pico. E a gente, o ano passado, começou, uma vez mais, subir aqueles morros, e fomos lá no pico, chama Morro do Arvão. Meus irmãos, nós praticamente temos uma África do nosso lado, né? Lá no topo daquela montanha, não tem água encanada, não tem esgoto, as pessoas dependem da água da chuva, e guardam a água da chuva numa bacia de água, né? Numa caixa de água, e um lugar muito pobre, muito miserável, onde também o tráfico, infelizmente, ainda domina, né? Rege as leis. E nós fomos com os nossos missionários evangelizar naquele lugar, e em algum momento, no período da tarde, nós chamamos todas as crianças daquele lugar, criança que não acaba mais, para ir fazer uma tarde de louvor na nossa casa. Levamos todas as crianças, e depois nós combinamos, olha, os pais das crianças, então, têm que ir lá na nossa casa para buscar essas crianças. E chegou a tarde, os pais foram buscar, também foi uma forma de a gente atrair os pais e conversar com eles, e nós encontramos uma das mães, uma das nossas missionárias encontrou uma daquelas mães, uma senhora muito pobre, uma senhora que tem 4 filhas, vive numa situação de miséria, né? E conversando com aquela senhora, ela descobriu que aquela senhora, ela vivia do tráfico, ela trabalhava no tráfico de drogas, ela fazia parte da comunicação do tráfico, e era o modo de subsistência dela. Não tem esposo, o esposo abandonou, na verdade o esposo está preso, e a mãe com as 4 crianças, né? E nós aquela missionária começou a conversar com aquela senhora, começou a evangelizar aquela senhora, testemunhou Jesus, falou da misericórdia, e falou, olha, podemos rezar pela senhora? Ela aceitou a oração, os pobres sempre com o coração muito aberto a Deus, e aquela senhora fez uma experiência fortíssima de Deus, fortíssima. E depois de um tempo, ela voltou para a nossa casa, e ela disse, olha,
depois daquele momento de oração que vocês fizeram, eu entendi que eu não posso mais depender a minha vida do crime, da maldade, do tráfico. Agora, a minha vida, eu dependo apenas de Deus. E eu comecei a trabalhar de faxineira. E agora eu não vou construir mais a minha casinha, ela estava construindo a casa dela com o dinheiro do tráfico. Ela disse, agora eu não vou mais construir minha casa com o dinheiro do tráfico. Agora eu vou construir a minha casa com o meu suor, com o meu trabalho, de forma digna. E algum tempo atrás nós subimos lá, de novo, naquele morro, com o Santíssimo, passeando pelas casas, e fomos lá dar uma bênção na casa dela. Gente, ela falou, padre, venha dar uma bênção na minha casa. Eu estava lá, a irmã Clara, eu falei, nossa, vamos ver, né? Ela falou, a casa que eu construí com o meu suor, que eu estou construindo com o meu dinheirinho. Eu falei, nossa, deve ser uma casa muito bonita, né? Na realidade dela, né? Uma casa organizadinha. Gente, eu cheguei naquela casa, era uma casa deplorável. Uma casa, olha, não tinha, né? Parece que quer ter aquela música, uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Né? A casa não tem porta, a casa não tem janela, a casa não tem contrapiso, é tudo no reboco, só tem a laje em cima. Não é nem laje, é aquelas telhas de brasilite em cima. Não tem divisórias dentro da casa, é só mesmo um quadrado. Ela mora com as 4 crianças lá dentro. Você entra na casa, o esgoto daquela casa escorre pela escada. Aí você está subindo, né, um morro, você está subindo, você vai pisando e tentando desviar do esgoto. E ela dizia assim, padre, dá uma bênção na minha casa. Esta casa é a minha casa. É a casa que eu estou construindo com o meu trabalho, de forma digna, não mais dependendo do tráfico, do dinheiro sujo, mas de uma forma honrosa. Meus irmãos, aquela mulher entende, ou vive, talvez ainda sem entender, o que significa a festa das tendas. Uma casa muito simples, não tinha nada, mas aquela casa agora está sob a proteção de Deus. Não tem conforto, não tem luxo, mas aquela casa tem a presença de Deus. Isto é festa das tendas. Isto é nós despojarmos o nosso coração. E esse tempo Deus está permitindo nós passarmos por inúmeras provas, inúmeras tribulações, porque Ele quer fazer a mim e fazer a você pessoas mais simples, pessoas despojadas de tudo aquilo que é excesso, de tudo aquilo que é supérfluo. E veja, e uma outra experiência importante, então, da festa das tendas, ou eu digo até o mais importante, é fazer com que cada um de nós volte à nossa origem, o nosso chamado, deixar com que este fogo da misericórdia queime no nosso coração. O fogo que movia Jesus. Jesus era movido por esse amor de misericórdia. Nós, como cristãos, não digo nós como os missionários, nós como cristãos, somos chamados a deixar este fogo arder no nosso coração, mover o nosso coração. Gente, se a gente hoje não, talvez, né, muitos não podem sair evangelizar, anunciar pelas ruas, como nós missionários, com toda a prudência, temos buscado fazer, Deus está nos levando a uma experiência mais profunda para nós. A evangelização, evangelizar na força do Espírito, evangelizar nos carismas do Espírito e a aliança de misericórdia busca muito isso. Ela é só uma consequência dessa experiência primeira, que Deus está querendo reavivar nesse fim de semana no nosso coração. A chama, ou a convicção, ou o dom deste coração misericordioso de Deus, deste amor misericordioso de Deus, que deve estar presente no meu e no teu coração. Meus irmãos, nós só evangelizamos na força do Espírito, nós só evangelizamos na ousadia do Espírito Santo, se em primeiro lugar o nosso coração está movido por esta compaixão do coração de Deus. E ser cristão é ter em nós o coração de Cristo. Esta é a nossa meta, nos configurarmos a Jesus, termos em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Para isso que o Pai nos escolheu. E para isso que nós precisamos voltar a cada ano nesta tendinha do nosso coração, nos despojarmos nosso homem velho, dos nossos costumes, das nossas vãs maneiras, dos nossos comodismos, para que a gente possa voltar àquilo que é essencial. Eu, como cristão, sou chamado a ter em mim esse sentimento de compaixão e de misericórdia, como está no coração do próprio Jesus.
desse coração que se abre para nós. Veja que por um lado Jesus está nos abençoando, por outro lado Jesus está apontando o coração dele. Por quê? Porque ele está apontando qual é a nossa meta, qual é o sentido da nossa vocação, da nossa eleição, nos configurarmos a este coração, esse coração que jorra a misericórdia. E meus irmãos, isto é a meta para a nossa vida como cristãos, é por isso que Deus nos chamou, é por isso que nós estamos voltando nessas tendas, para que isso seja reavivado em nós. Padre, mas eu não posso evangelizar nesse tempo porque eu já tenho idade, eu tenho debilidades. Meus irmãos, vamos entender de forma mais profunda o que Deus nos pede. Deus nos pede, em primeiro lugar, de reacender esta convicção e pensar e refletir na nossa vida. Senhor, a minha vida está centrada nesse coração misericordioso ou está centrada em mim mesmo? Nas minhas preocupações, nas minhas atividades, nos meus objetivos pessoais? Não, meus irmãos. Eu achei muito bonito, lá na nossa fraternidade no Ceará, devido às impossibilidades do coronavírus, eles decidiram, o Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, colocou uma ideia muito simples no coração deles. Eu, quando a irmã Clara que me partilhava, eu fiquei, nossa, que bonito. Porque tem uma experiência que às vezes nós fazemos na aliança que se chama caça ao tesouro, que você reza e você pede para Jesus, Jesus, me mostra qual que é o tesouro que o Senhor quer que eu encontre neste dia. E nós vamos pedindo, Jesus vai me dando sinais. Então, Jesus, a gente vai evangelizar, a gente reza primeiro, Jesus nos mostra, olha, uma mulher, às vezes nos mostra uma cor de roupa, às vezes nos mostra alguma coisa que a pessoa está usando, e nós saímos à caça desse tesouro, para ver nas ruas, e quando a gente encontra, a gente vai e anuncia a palavra de Deus, e são experiências fortíssimas, né? Por isso que é o caça ao tesouro. Nós vamos caçando o tesouro que Jesus quer que a gente encontre naquele dia. E agora a gente não pode mais sair, então os irmãos estão fazendo assim. Eles se colocam em oração, vão rezando, e pedem para Jesus, Jesus, me mostra um número de telefone. Me mostra um número. Aí mostra um número, depois vai rezando, mostra outro número, mostra outro. Vai montando até que forma um número de telefone. Aí eles pegam e ligam para aquela pessoa. E a pessoa atende o telefone e estão sendo experiências fortíssimas. Dizem, olha, você, Jesus nos mostrou hoje o seu número de telefone, para que a gente pudesse trazer para você a experiência do amor de Deus, dizer que você não está sozinha. Cada experiência forte que está acontecendo. Então, meus irmãos, para nós evangelizarmos na ousadia do Espírito Santo, como é o nosso carisma, aliança de misericórdia, nós temos que reavivar em nós esta chama. A chama desse coração que movia Jesus e que também deve mover a cada um de nós, Nossos jovens da casa de formação que agora nos assistem, esses dias atrás eles foram evangelizar, como eu disse, com todo discernimento, com toda prudência, nós entendemos, não podemos esperar o vírus passar para a gente sair evangelizar, porque as pessoas precisam do pão da palavra de Deus. E foram evangelizar e se colocar o Espírito Santo, nos conduza nessa evangelização. Onde o Senhor quer que a gente possa caminhar, as pessoas que a gente deve encontrar. E eles foram andando pelas ruas, encontraram uma garota de programa, lá na região da periferia onde nós moramos, evangelizaram aquela garota de programa, rezaram pelaquela garota de programa que estava, até ela estava meio, quase seminua, ela se vestiu, se cobriu, se ajoelhou, depois pediu, olha, rezem aqui, eu estou com uma dor nas costas muito grande, já praticamente não estou conseguindo mais deitar, rezaram por ela, fez experiência de Deus, foi curada, continuaram caminhando, a encontraram, foram num posto de gasolina, encontraram um senhor no posto de gasolina, rezaram por aquele homem, depois estavam caminhando, olharam para um boteco, agora já pode abrir os barzinhos, mas lá na periferia os bares, gente, ficou aberto a pandemia inteira, Essa é a realidade. E foram então até aquele bar e disseram, olha, nós viemos esta noite para trazer uma palavra de Deus para vocês. Vocês querem? E lá naquele bar tinha 5, 6, 7 pessoas, aquelas pessoas se ajoelhavam e diziam, missionários, rezem por nós, porque o que nós mais estamos precisando é da palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. E começaram a rezar,
e aquelas pessoas, né, aquelas senhoras que estavam ali na frente do bar, né, começaram a jogar a bituca de cigarro para trás, chutaram a latinha de cerveja para o lado, estenderam as mãos, e os missionários começaram a rezar por elas, né, e fizeram experiências de encontro com Jesus. Aí a dona do bar saiu lá de dentro, veio para fora, lá para a calçada, perguntaram o que estava acontecendo, e uma das senhoras que estava chorando muito, disse assim: olha, nesta noite, Jesus está nos visitando. Jesus está nos visitando. Então, meus irmãos, mas isso tudo por quê? Isso tudo porque, em primeiro lugar, nós precisamos e devemos deixar com que esta chama do amor misericordioso de Jesus queime em nosso coração, reavive no nosso coração. Isso é o mais importante para nós, como Aliança de Misericórdia, irmã Clara. Para mim, para a irmã Clara, para cada um de nós, para todos vocês que agora estão nos assistindo. Meus irmãos, olhar para este coração, receber as bênçãos de Jesus misericordioso, que derrama sangue e água sobre nós, isso precisa se completar com aquilo que Jesus está fazendo na sua outra mão, apontando para o seu coração e dizendo para mim e para você: olhe para cá, é assim que eu desejo que você se viva, é isto que eu desejo que você se torne, muito mais do que qualquer outra coisa. Esta é a nossa meta, o coração de Jesus. Amém. Que maravilha. Bom, primeiro eu queria dizer bom dia, né? Dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui, né? Eu, esses dias, escutei muita gente intercedendo, dizendo o quanto o coração está unido nessa festa das tendas. E eu sinto mesmo, em comunhão com todos vocês que estão assistindo, sinta que nós estamos debaixo dessa mesma tenda, né? E por isso eu queria pedir que você repetisse uma coisa. Diga assim: me ajuda, Padre. Quero ser movido pelo Espírito Santo. Ser movido pelo Espírito Santo. Nós estávamos rezando sobre esse momento e Deus nos deu uma palavra que está em Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Se você quiser pegar. Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aqui conta a história quando Jesus se encontra com uma viúva em Naim. E ali acontece o momento da ressurreição do filho, o filho único de uma mãe viúva. E a palavra diz o seguinte: os seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com Jesus. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor ficou comovido e disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. Jesus então o entregou à sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem aqui muitos de nós já conhecem, e é uma palavra que nos mostra o contraste de duas multidões. Enquanto uma multidão caminha seguindo Jesus, outra multidão está seguindo o morto, a morte. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde tudo está nos levando a olhar para a morte. Os jornais, as notícias, as conversas, às vezes sentada na mesa, em casa, um clima de tristeza, de angústia, medo de perder pessoas, medo de perder sonhos, projetos, expectativas. Pense aí, quantos de nós tiveram que adiar sonhos, faculdade, você que estava abrindo um negócio, abrindo um momento, uma fase muito importante da sua vida, e nesse momento teve que adiar, porque o mundo está caminhando em torno da morte, em torno do caixão. E se por um lado nós estamos caminhando com Jesus, tantos de nós cristãos estão como que aterrorizados, assustados e paralisados com a outra multidão. E o que eu sentia mesmo que Jesus estava querendo dizer para nós é que mesmo que a multidão seja grande, e aqui a palavra faz questão de dizer que é uma grande multidão que estava caminhando atrás dessa mulher,
o nosso chamado, nós temos realmente movidos por esse impulso, impelidos pelo Espírito Santo, nós não podemos ficar aterrorizados com a multidão. E essa experiência de deixar-se mover pelo Espírito, tantas vezes já nos mostrou a autoridade que Jesus tem de interromper esse caminho de morte, fazer com que esse caixão se pare. É interessante que a palavra diz assim, que quando Jesus tocou a esquife, os que carregavam pararam. Os que carregavam pararam. E eu me lembro aqui de uma experiência, uma vez que nós fizemos na evangelização em uma universidade federal em São Paulo, e todo aquele clima difícil, porque apesar de ser uma das melhores faculdades do Brasil, muitos estão lá pensando que aquele lugar iriam encontrar a solução, a resposta da sua vida, e muitos se encontram vazios, tristes, angustiados. E nós começamos a fazer a evangelização, e diante de toda essa dificuldade, muitos são ateus, não querem realmente escutar ou se abrir. Nós começamos a fazer uma experiência que foi assim, um jeitinho movido pelo Espírito, né? Levamos um caminhão, colocamos ali uma tenda, um pano, na verdade, preto em cima, e escrevemos lá, tenda de apoio. E paramos o caminhão em frente às baladas ali onde tinha no campus da faculdade. E naquela experiência, ali no meio da noite, no meio daqueles jovens, começamos, então, a dar para aqueles ali a experiência do batismo no Espírito, impondo as mãos, intercedendo, e quantos deles fizeram uma experiência de conversão. Hoje nós temos, inclusive, um missionário que mora na África, que veio dessa experiência de evangelização nas universidades. Se nós estivéssemos ali, naquele lugar, aterrorizados pelo clima de morte, nós ficaríamos parados, amedrontados. Mas Jesus nos mostra a sua autoridade. E essa autoridade vem porque Jesus, olhando para aquela multidão, ele vê aquela mulher e ele se comove. Muitos de nós têm uma visão errada da comoção, pensando que, às vezes, ficar comovido é sentir um pouco assim, de dó, ou ai, que pena, nossa, né, aquele sentimento assim, como se... Que pena mesmo daquela situação. Mas a comoção, muito mais do que se sentir um sentimento, isso está muito mais ligado a mover-se de compaixão. E Jesus aqui, ele é movido com essas entranhas de misericórdia. Ele vê aquela mulher sofrendo por causa da morte do seu filho, mas ele toma uma atitude. Ele pega, ele se posiciona, ele diz uma palavra, ele diz para ela, não chores. E naquele momento, ele tocando aquele caixão, tocando aquele esquife, ele ordena que todo aquele caminhar de morte seja interrompido, né? Eu quero partilhar aqui uma experiência com vocês, porque esse mover-se pelo Espírito depende muito da nossa escuta atenta à vontade de Deus. Esses dias atrás, nós escutamos a palavra onde o Felipe foi enviado, o Espírito disse ao Felipe, vai até um lugar deserto. E Felipe logo se prontifica. Eu imaginei, meu Deus, o que Felipe deve ter pensado? Estou indo para o deserto, fazer o quê no deserto? Mas o Espírito Santo, ele se comunica conosco à medida que nós vamos obedecendo a sua voz. Alguns de nós querem ser experientes nessa moção do Espírito, nos dons do Espírito, mas nós sabemos que só é possível ser movido pelo Espírito Santo se você estiver atento a esse sussurro de Deus, a esse oráculo de Deus, que fala como que ao pé do ouvido, né? E eu costumo imaginar que a voz do Espírito Santo é aquela voz quando você abre uma bala, coloca a bala na boca e joga o papel no chão. Quando você joga o papel no chão, vem uma voz que te diz, pega o papel. Se você der um passo para frente, a voz te repete, pega o papel. Se você for lá, abaixar, pegar esse papel, o que a voz te diz? Joga no lixo. Ok? Quando você obedece, essa voz continua a te inspirar. E essa é a voz do Espírito. No entanto, se você jogar aquele papel no chão,
e continuar o seu caminho, aquela voz, por sua vez, se cala. E o Espírito Santo move em nós, dando-nos inspirações, mas ele depende da nossa obediência para continuar a falar. Então, quando você vai lá, pega uma água, um copo, toma água, o que aquela voz te diz? Lava o copo. E aí você obedece, lava o copo, e ele continua agora, seca e guarda. E à medida que nós vamos obedecendo essa voz, o Espírito vai nos inspirando, nos motivando a obedecer a sua vontade. Só que é um passo por vez. O próximo passo, a próxima coisa a ser feita, virá no momento em que você obedecer aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Porque o Espírito é dado àqueles que lhe obedecem. E eu conto aqui uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Eu estudava na Faculdade de São Bento, em São Paulo, e eu estava no finalzinho da missa, me preparando já para poder entrar na faculdade, e eu escutei um barulho na porta, do lado de fora, uma gritaria, uma mulher gritando, a polícia brava, e eu senti no coração o ímpeto de ir lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher no chão, e em cima tinham uns 4, 5 policiais, e aquela confusão, gritando, ela xingando todo mundo, eles mandando ela parar. E eu perguntei para o policial do lado o que tinha acontecido. Aí ele me disse, olha, essa mulher ela é usuária de droga e passou uma pessoa, ela jogou uma pedra, nós tivemos que mobilizar ela aqui no chão. Aí eu pensei, bom, a situação ali, vocês imaginam ali no centro de São Paulo, quando começa a acontecer uma polêmica, junta ali um monte de gente, já estava ali um aglomerado de pessoas observando a situação, né? E no meu coração, aquele ímpeto, aquela preocupação me levava a acompanhar o que estava acontecendo. E eu pensei, bom, como eu tenho aula, né? Me justifiquei primeiro, como eu tenho aula, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar o que eles vão fazer com ela. E o policial me disse, olha, nós vamos levar, chamamos o SAMU, e vamos levar ela para o hospital psiquiátrico para ver se dá um sossega-leão ali naquele momento. Pensei, bom, ok, quando a ambulância chegar, eu pergunto que hospital que ela vai e depois eu vou lá fazer uma visita, ver se precisa de alguma coisa e tal. Tá bom. Voltei de novo para a porta da igreja e fiquei como espectador, assim como estava ali uma multidão já em volta do Largo de São Bento. Só que naquele momento eu senti mais forte ainda do que das outras vezes um ímpeto de fazer alguma coisa diante daquela situação. E eu confesso aqui que no meu coração começou a se mover as entranhas de amor. Eu comecei a sentir dentro de mim o sentimento de maternidade sobre aquela mulher. Nunca tinha visto ela na vida. Quando parou o SAMU, amarraram ela na maca, colocaram ela dentro da ambulância e Deus me disse, vai. E eu pensei, para onde, né? Mas fui. Quando eu entrei na ambulância, a enfermeira olhou para mim e falou assim, quem é você? E aí eu disse, eu sou responsável por ela. Ela falou assim, você vai? Eu falei assim, eu vou com ela. E sem avisar ninguém, porque naquele momento não tinha nem como avisar meus irmãos onde eu estava, entrei no SAMU, fui com ela para o hospital, e depois, não sabia ali o nome dela, né? Fiz a inscrição, perguntaram como ela chama, eu falei assim, vou batizar agora, né? Disse Joana. Sei lá, Joana da Silva, assinei no nome dela, botei ela no meu nome, estava registrando ela no Espírito, né? Porque Deus nos move, nos impele, mas se você não responder, se você não corresponder a essa moção, o Espírito começa então a ser sufocado no teu coração. Se é verdade que Deus nos chamou a essa evangelização, nós temos que ter consciência de que nós temos que obedecer a voz e aquilo que o Espírito Santo está pedindo para nós. Quando ele toca a esquife, diz aquelas palavras de consolo para aquela mulher. Então, o que acontece? Acontece que Jesus, pela compaixão, ele diz uma palavra, que é a seguinte, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto, então, sentou-se e começou a falar. E aí, aqui eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, em especial você que é jovem, da igreja, na aliança, Deus está nos dando uma ordem. Levanta-te. Comece a falar.
Isso é uma ordem, é um imperativo da parte de Deus. Ele está nos ressuscitando para proclamar a palavra. Ele está levantando-nos, porque o testemunho da ressurreição desse jovem fez com que toda aquela multidão acreditasse que muito mais do que aquele caminho da morte era a vida que Jesus podia mover na vida daquele rapaz. Eu me lembro aqui de um último testemunho que eu quero contar para vocês. É de um jovem que se chamava Felipe. A gente estava fazendo evangelização noturna à noite com os jovens, e num lugar ali perto de São Paulo, e na favela. E na evangelização, ele era traficante, estava traficando junto com os outros. Nós não sabíamos ali muito o que fazer, porque eles, para disfarçar o tráfico, estavam jogando Uno. Então, os missionários tiveram a ideia de apostar uma partida de Uno junto com os traficantes. Podemos jogar com vocês? Então, eles ficaram sem graça de dizer que não. Os missionários começaram a jogar e fizeram uma aposta. Se nós ganharmos aqui essa partida, vocês vão ter que visitar a nossa casa. E assim foi feito. Graças a Deus ganharam, né, aquela partida de Uno. E foi vários deles para participar de um encontro querigmático do Talitha Kum, e fizeram uma experiência de conversão maravilhosa. E eu queria destacar aqui a experiência do Felipe, porque ele não era batizado, ele não tinha feito a primeira comunhão, fez tudo isso a partir dessa experiência, decidiu sair do tráfico, começou a trabalhar, ter uma vida estável, com família, etc. E depois de alguns anos, ele faleceu através de um acidente de moto, né? Mas por que eu quis dizer essa experiência? Porque o que salvou a vida daquele menino, do Felipe, foi a ousadia de entrar naquela conversa a partir de um jogo de baralho. Deus, ele pode criar caminhos, como a experiência que o padre Danilo contou, de números de telefone, de ligações. Ou seja, não há nada que nos impeça de evangelizar. Tem uma frase que meu pai disse, que eu vou dizer aqui. Pai, essa é a memória que eu tenho, viu? Ele diz assim, que quem quer, quer. Certo? Quem quer, quer. Se realmente no teu coração existe um desejo de evangelizar, meu irmão, não há nada que te impeça de obedecer à vontade de Deus. Não há nada que te impeça de ser movido pela ação do Espírito para encontrar, através da criatividade, meios de alcançar a evangelização. É verdade que nós estamos vivendo um tempo de morte? É verdade. Mas evangelizar é questão de vida e de morte. Por isso, deixa ser tocado por esse desejo. Deixa Deus mover no teu coração essa compaixão, essas entranhas de misericórdia, esse ímpeto de olhar para um povo que clama, que está desesperado. Quantas experiências aqui nós poderíamos dizer? Esses dias eu conversei com uma senhora que eu conheci, do Espírito Santo, e ela havia perdido o seu filho já há alguns anos, 1 ano e pouco, mais ou menos, e ela está entristecida, angustiada, e nós conversamos, ela recebeu uma bênção também do Padre Lincoln, e isso essa semana, e ela já testemunhou, estou diferente, já saí do quarto, já me sinto outra pessoa. Se você quiser, Deus pode fazer com que você realize maravilhas no nome dEle. Por isso, é esse desejo que eu peço realmente que o Espírito Santo toque no teu coração. Nós não queremos aqui fazer uma pregação bonita. Nós não queremos que você sinta um arrepio. Nós queremos que você realmente olhe para o teu interior e veja que Deus deu para você uma missão. Existe uma missão pessoal no teu coração. Existe um mover de Deus. Deus te deu uma autoridade, uma maternidade, uma paternidade espiritual. E você precisa olhar para este povo que depende de você para voltar à vida. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito verdadeiro. Nós, ao longo desses 2 dias, vamos escutar tanta coisa, em especial o quanto esse tempo se aproxima. Nós já estamos num tempo de perseguição. E se nós, Deus me livre, mas se nós estivermos impedidos de realizar eventos, encontros,
Nós vamos parar de evangelizar? A igreja vai morrer? Quantos de nós estão se desculpando? Ai, não posso fazer TK, não posso fazer canal, não posso fazer evento, não posso. Eu me lembro que no começo da pandemia, nós estávamos assim, não, nós vamos. De repente foi entrando um torpor, um marasmo, nós fomos nos acomodando, as nossas programações foram se adaptando a outras coisas. Agora nós queremos mais estudar, agora nós queremos mais ficar ali na nossa comodidade, na nossa zona de conforto. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é isso? Será que nós estamos dispostos a entrar neste lugar, neste quarto do choro, neste lugar da intimidade, para escutar de Deus a estratégia? Para escutar o que o Espírito quer neste novo? Meus irmãos, pandemia é sinônimo de cenáculo. Estamos trancados. O perigo está fora. Pensam que naquele tempo, evangelizar era levar um risco à família. Se eles entrassem numa casa, anunciassem o evangelho, aquelas pessoas se convertessem, eles seriam mortos por causa da perseguição. E muitas vezes nós nos impedimos, nós nos bloqueamos da evangelização porque pensamos, não, é prudente para nós, é prudente para os outros. Se os apóstolos tivessem dito, é prudente ficar em casa, a fé não teria chegado até o tempo de hoje. Nunca a prudência humana substitua a lógica evangélica. Vamos entrar neste lugar que o padre Danilo falou, o lugar que é o coração de Jesus. É lá, é nos sentimentos dele, é nas batidas do seu coração, que nós vamos escutar o sussurro do Espírito movendo. Vai para o deserto, acompanha o eunuco, corre, se adianta, escuta o que ele está lendo, proclama uma palavra. Cada passo foi dado pelo Espírito à medida que Felipe obedecia. E aqui fica a pergunta: você está dando o primeiro passo? Você está escutando a moção que Deus está te dando? Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava numa missa lá em casa. E na hora da consagração, Deus me disse, eu quero que você vá até as prostitutas. E eu disse, mas por quê? E aquela moção de novo me impeliu, eu quero que você vá. Eu disse, tá bom, eu vou. Convidei as irmãs de fraternidade. Gente, vocês querem ir ali comigo? Fazer o quê? Bom, não sei. E foi uma experiência para mim tão marcante, porque nós rezamos na primeira... na verdade, era um travesti. Primeiro que eu rezei, fez uma experiência profunda, assim, de batismo no Espírito. Depois nós continuamos ali falando com um, com o outro. E daquele dia de evangelização, nós convidamos 6 delas para ir jantar lá em casa. E agora são nossas amigas, né? Mandam mensagem. Já vieram num retiro que teve um dia. E Deus está já fazendo uma obra de salvação. E eu acredito que através disso ainda grandes coisas ainda vão acontecer. Escute, feche os seus olhos por um instante. Escute qual é a moção que Deus está te dando. Qual é o teu povo? Escute o grito. Assim como Deus do alto ouviu o grito, o sangue de Abel, nós também agora, Senhor, queremos ter a sensibilidade do Teu Espírito para ouvir o grito dos nossos irmãos. Não por nós, Senhor, não por nós, mas porque evangelizar, Senhor, é uma obrigação que me é imposta. Ai de mim,
Ai de mim, ai de nós, Senhor. Ai de nós, porque nós seremos cobrados. Nós teremos que prestar conta diante de Ti, dos nossos irmãos. Por isso escuta no teu interior esse sussurro do Espírito que te diz qual é o teu povo. E eu te digo, se você está cansado, se você está desanimado, se a tua vida espiritual não está legal, sai de si. E você vai ver como o sangue começa a fluir. Como a vida começa a voltar. Existe uma alegria que só vem da evangelização. Quando os discípulos voltavam 2 a 2, eles voltavam num entusiasmo, numa alegria, que eles não podiam se conter. Jesus teve até que dar uma pequena exortada, não se alegre só por isso não. Mas existe uma satisfação, uma realização, que nós só alcançamos quando nós estamos evangelizando. Amém? Meus irmãos, diante disso que a Clara disse, esse convite hoje para nós, como o pai da Clara falava, aquele que quer. Esse é só o primeiro momento do nosso encontro. Essa é só uma abertura onde Deus começa a alargar o nosso coração. Talvez, como a Clara disse agora, você pode estar desanimado, você pode estar desencorajado, pensando até na sua vocação de mãe, de pai, de esposo, sua vocação consagrada, a sua vocação como um membro que participa de uma pastoral, engajado numa igreja. O desânimo pode estar nesse momento, ou o medo pelas situações, o desejo do conforto, pode estar agora mesmo em muitos corações, que de alguma forma estão sendo movidos por este cortejo da morte. Nós estamos hoje sendo movidos por um cortejo de morte, notícias, reportagens, mas hoje, nesse primeiro momento, nós queremos dizer isto: aquele que deseja, quem quer. Aquele que deseja, Jesus está dando esta oportunidade hoje de a gente sair para fora de nós. Dar uma vez mais este passo de fé, sair de dentro de nós, da nossa casa e voltarmos para uma cabana. E antes, meus irmãos, antes de nós darmos sims a fazer isto ou fazer aquilo, eu creio mesmo, irmã Clara, que o grande sim que Jesus deseja hoje, o grande eu quero que Jesus deseja hoje é que eu e você, olhando para este coração aberto, possamos dizer: Senhor, eu quero uma vez mais entrar neste oceano da Tua misericórdia e ser transformado por este oceano de amor. Basta dizer eu quero, Jesus, e Ele virá com esta torrente de misericórdia sobre nós, porque o nosso sim, o nosso querer é absoluto, meus irmãos. Mesmo quando nós não temos humanamente forças, vontade, desejo, se na nossa alma nós damos um grito: Senhor, eu quero, esse oceano de misericórdia derramado sobre nós, e o nosso coração reencontra esta vida, reencontra esse sentido, este norte, esta força, para nós doarmos a nossa vida até o fim, a exemplo de Jesus. Por isso, nesse primeiro momento, nós queremos pedir esta graça para Jesus. Mova o nosso coração para este sim. Mova o teu coração agora, meu irmão. Mova o teu coração em direção ao coração de Jesus. O que Jesus espera de você nesse momento é apenas uma coisa: Jesus, eu quero. Eu quero que minha vida se transforme, se configure à tua vida, ao teu coração misericordioso. E Jesus não vai poupar graças, não vai poupar tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Como a gente lê no final da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus entregou o filho à sua própria mãe, como uma profecia daquilo que Nossa Senhora iria viver. Jesus que se entrega na morte de cruz por mim e por você, para dar tudo a cada um de nós. Jesus nesse momento deseja dar tudo uma vez mais para nós. Toda graça, todo dom, toda misericórdia. E nós cremos que nesse fim de semana, muitos que se encontram envolvidos de alguma forma por esta procissão da morte, por esta sombra do desânimo, da tristeza, da falta de vida,
Muitos vão ser alcançados por esta misericórdia que agora já está sendo jorrada sobre nós. Mas meu irmão, minha irmã, diga: Senhor, eu quero. Eu desejo, Jesus, que esta sarça do teu coração arda no meu coração. Eu quero renovar a minha escolha, o meu primeiro amor, a minha eleição. Nesse tempo de deserto, Jesus, onde o Senhor me submete a múltiplas provas para fazer de mim uma pessoa íntegra, perfeita, no teu amor e na tua misericórdia. Eu convido você aí da sua casa, vai abrindo os teus braços nesse momento, fecha os teus olhos, porque agora do coração de Jesus está sendo jorrado sangue e água sobre nós. Jesus está despojando o nosso coração, nos levando nesta tenda. Despoja, Jesus, de tudo aquilo que está nos impedindo, nos amarrando, nos prendendo, Senhor. Despoja-nos de nós mesmos, do nosso cansaço, Jesus, das nossas resistências. Despoja-nos, Senhor Jesus. Faz-nos entrar uma vez mais dentro do teu coração, para que nós possamos abraçar a nossa missão, a nossa cruz, com amor, como o Senhor abraçou por amor a nós, Jesus. Acende essa sarça no nosso coração, Jesus. Que a tua presença uma vez mais seja viva dentro de cada um de nós. Nós te pedimos, Jesus. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Vai derramando, Jesus, a tua misericórdia neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, sarça que só queima, e acende em nós, Senhor, a chama, o desejo, o fogo, o ardor. Somos tua igreja. Olha a tua igreja que clama, Senhor. Nós clamamos por mais fogo, mais desejo. Move o nosso querer. Vem nos coloca o nosso querer unido com o seu, Jesus. Por isso derrama fogo, Senhor, derrama fogo em nós. Derrama fogo em nós. Derrama Pentecostes em nós. Derrama essas línguas de fogo sobre nós. Mais de ti, Senhor, mais de ti. Mais do teu Espírito. Somos sacrifício. Acende, Senhor, essa chama. Vem nos consumir. Mais, Espírito de Deus, mais. Estamos aqui. Levante seus braços e cante, sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja. Se oferece. Se oferece como holocausto, se oferece como oblação. Altar, se entregue neste momento. Somos sacrifício. Coloca a lenha da tua vida vem nesse nos altar. Consumir. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Oh, Deus, vem, derrama em nós. Aqui. Mais o teu fogo, mais o teu fogo. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória.